tarde. Sou o professor Esteban. Estamos hoje aqui reunidos, mais uma quarta-feira, uma tarde de quarta-feira. Hoje, dia 14 de setembro do ano gregoriano 2022. Né? E vamos, essa é a aula que estamos terminando esse módulo. É claro que não estamos terminando com a teoria. E seguindo, né, a proposta desse segundo módulo, né, eu vou compartilhar com vocês o livro. Bem, então vamos continuar, né, seguindo a partir, né, do livro Oficina de Tradução, a Teoria na Prática, da professora Rosemary Arroyo, né, a partir da leitura desse livro dela, a gente está apresentando e está fazendo também nossas próprias interpretações, nossa própria leitura, exemplos, né, e considerações, né, porque nessa área, como em todas as áreas de pesquisa, né, as coisas vão mudando com o tempo. Então, temos que ir atualizando as coisas. E a teoria sempre, o que eu falo, a teoria sempre é a posteriori, né? Sempre estamos atrasados, né? Bem, então a gente tinha visto, né? Já tinha comentado sobre a introdução que ela faz, a primeira parte que apresenta sobre a oficina de tradução, que no tempo que ela publicou esse livro não era um nome assim tão utilizado, né? Hoje em dia se fala até em inglês, né? Workshop. E ela explica por dois motivos: um, porque não era conhecido, bom, e tem vários, não tem um único significado, né? Então ele explica isso. E o outro é que ele aproveita depois essa tradução que ela faz para o workshop para trabalhar como exemplo também e mostrar de como as coisas, algumas dificuldades que surgem na hora de fazer a tradução, né? Como esta é uma área relativamente nova, né, aos estudos da tradução e a teoria da tradução, né, então surgiram, inicialmente as pessoas careciam, né, de uma teoria, aí as pessoas vão com a experiência, né, vão tentando criar as suas teorias. E que a gente vê é que às vezes surgem o que se chama, em filosofia se costuma falar isso, de falsos problemas, né? Surgem falsos problemas, né? Então já falamos isso de ver a tradução como se fosse um pecado, como se fosse uma coisa imperfeita, como assim, não é possível, né? E aí, na semana passada, pegamos como exemplo, que é um texto extraordinário para a gente trabalhar nossa tradução, como, em primeiro lugar, leitura, né? Para trabalhar literatura, em termos na área de teoria da literatura, e trabalhar leitura e também trabalhar tradução, que é o texto do Borges, Pierre Menard, autor do Quixote. E não é por acaso que o Borges utiliza o Quixote, né? E não é por acaso que a professora usa também esse livro, esse conto, né? Um conto pequeno do Borges, para dar como exemplo a tradução, mas também a leitura, né? Uma coisa que a gente percebe, né, nesses primeiros momentos, quando a gente vai se deparar com a tradução literária, né? E na verdade isso até antes, quando a gente vai se ver de frente com uma obra literária, né? Definir, saber o que é literatura, de que estamos falando, né? Eu venho da filosofia,
né? Na filosofia é clássico, a pergunta é o que é filosofia. Então, dos caminhos para começar a estudar filosofia é se perguntar o que é filosofia. Sendo que tem uma particularidade na filosofia, porque o que é matemática é uma resposta ao que é matemática, mas essa resposta é para explicar o que é matemática. No caso em outras áreas também, né? No caso da filosofia, quando a gente se pergunta o que é filosofia, já é uma questão filosófica. Né? Então, é bem mais complexo. No caso da tradução, a complexidade se dá porque, mais especificamente na tradução literária, de que primeiro a gente tem que ter, antes de querer definir o que é tradução literária, a gente tem que saber o que é literatura. Né? Então, o que é literatura para a gente poder depois trabalhar a tradução de obra literária. Porque se a gente não sabe o que é literatura, né, vamos traduzir o quê? A receita do médico, né? Não é, a gente pode traduzir uma receita do médico, podemos traduzir um manual de instruções, né? Compra um computador, compra um celular, tem um manual de instruções, tem que traduzir ele, mas isso não é literatura. Então, trabalhar com literatura é diferente de trabalhar com outros tipos de textos, né? De textos escritos, né? Então não podemos confundir. Então o primeiro problema, creio eu, que surge antes mesmo, que é preliminar a tentar definir o que é tradução literária e o que é a teoria, né, na tradução literária, né, é definir literatura. Se você não sabe o que é literatura, vai aparecer esses falsos problemas, né, que aparecem, por exemplo, nesse segundo capítulo, né, na página 11 do significado e carga, que é um texto pequeno, mas que ficou clássico na época, em que se pensava assim, e outra proposta também. Então, que bastava você traduzir, era passar uma sentença, né? Na época, hoje em dia, não sei, creio que não se usa mais sentença, né? Mas passar uma oração, eu prefiro falar em oração, passar uma oração assim, de uma língua para outra. Então aí tem as metáforas. Quando vem com metáforas, em teoria, a gente suspeita da metáfora, porque a metáfora não é da literatura, não é da teoria. Né? A teoria tem que ser específica, clara, não pode deixar dúvidas. E uma metáfora você pode interpretar. Então isso não serve. Uma metáfora, em teoria, não serve. E aí a gente vê, por exemplo, a metáfora do trem, que são vários vagões de trem que tem que transportar uma carga. Isso está aqui no início, na página 11. Né? E que... aqui na página 11, né, o significado da tradução, transportar, né, nessa parte aqui. Então, não interessa a ordem dos vagões, não interessa se um vagão tem com mais carga, tem menos carga, o que interessa é transportar essa carga, né, em um trem, né, dividido em vários vagões, de um lugar para outro. Então, vem como se a tradução fosse isso. Tá? Então, isso pressupõe, assim como há outras propostas também teóricas, ela cita outros teóricos aqui, né? Tá vendo aqui o Tyler, são nomes em inglês, né? E outros, né? Que ele, esse aqui até melhor, esse aqui é um exemplo mais produtivo, né? Que tenta definir: a tradução deve reproduzir em sua totalidade a ideia do texto original. Então, quando a gente trabalha com ideia, não é a mesma coisa de uma sentença, não é a mesma coisa de uma oração. Muito menos palavras, né? Traduzir, a gente, quando trabalha com literatura, não trabalha palavras, ou seja, tem as palavras também, né?
mas não podemos ir traduzindo palavra por palavra, que esse era o problema que a gente via nas primeiras propostas de tradutores automáticos, que traduziam palavras. Hoje em dia não, hoje em dia já os tradutores automáticos estão melhorando e ainda tem, né? Tem caminho a seguir, assim como para a gente também tem caminho a seguir, né? Mas não, já se sabe que a palavra, sim, mas não é só a palavra, né? Então, aqui essa proposta da ideia, de trabalhar com a ideia de um texto, bom, hoje em dia já não se fala mais original, você fala um texto primeiro, um texto de partida, né? Já trabalhar a ideia. Então, porque às vezes você pode até mudar a palavra, né? Mas conservar a ideia, porque uma palavra faz referência a uma ideia, aí você traduz essa palavra para outra língua, mas a palavra que faz referência a essa mesma ideia na outra língua não é essa palavra, não é a tradução dessa palavra, é outra. E depois na frente vamos ver aqui o exemplo, por exemplo, de uma fruta, né? Que bom, depende, você sabe, limão, né? Que limão tem limão verde e tem limão amarelo, né? Desculpa. E aí tinha um dicionário que falava a cor, definia a cor como a cor do limão, de que limão. Então, se você quer passar uma ideia, né? A gente pode pensar a cor como uma ideia, né? Somente a cor, né? Muda, você não pode falar que a cor do limão, porque depende de que limão, né? E assim também, esse é um exemplo mais simples, aqui fala de ameixa, né? Ou outros, vamos ver no exemplo, né? Então, que a palavra, você traduz a palavra, mas não é essa. Por quê? Porque você precisa da ideia. Então, essa proposta de tradução deve reproduzir em sua totalidade a ideia de um primeiro texto, né? De um texto origem. Isso sim, creio eu que ainda é válido, né? Trazer a ideia, né? Antes que a palavra, né? A não ser que você entenda a palavra, o Beckman tem um livro, né? A letra, né? Sobre a letra, depende também de como você define as coisas, tá? E outro, o estilo da tradução deve ser o mesmo do texto traduzido, né? Deve ser o mesmo que o primeiro texto. Tá? Repito, como isso já é antigo, tem uma terminologia que a gente não usa mais. Mas a ideia, que é a ideia, né? Ou seja, a gente tem um estilo, o texto tem um estilo, né? Então esse estilo tem que ser, na tradução tem que ser o mesmo, ou semelhante, o máximo possível, do primeiro texto. Né? Então, em questão de estilo, porque em literatura, se a gente vai para outras áreas, não precisa ser um manual de instruções, não faz muita diferença o estilo, né? Todos os manuais parecem que têm o mesmo estilo, um estilo sem graça, né? Na literatura não, né? Tudo tem que ter graça, né? Tem que ter um condimento, né? Como na culinária, né? Tem que ter condimento, não é só você fazer um prato de miojo, né? Tem que culinária tem muito mais do que isso, né? Não se trata só de alimentar, né? Tem que ter despertar o paladar, né? O olfato, né? Quem bebe vinho, por exemplo, que em Manaus, vocês veem que hoje em dia em Manaus tem bastante gente bebendo vinho, apesar do calor, mas você tem uma falta, tem a cor, né? Ou você mexe na taça, né? Pega uma taça assim, aí mexe, qual é a cor? Esse não é vinho, não. Mas vê a cor, né? A consistência, o aroma e, claro, o sabor, e tem que experimentar o sabor. Bueno, em literatura também tem um texto, por isso que é um texto poético, né? Diferente, e tem vários estilos, diferente de um texto do manual do computador, do celular, em que é uma linguagem técnica que parece que tudo é igual, né? Completamente sem graça. Então aqui estamos falando aqui de tradução literária, que a literatura aceita vários estilos, assim como o primeiro ponto, que tem que traduzir a ideia, porque em literatura a gente tem um texto que traz a ideia, né? Não é somente a palavra. Tá? E o terceiro ponto que coloca aqui, que a tradução deve ser deve ter
toda a fluência e a naturalidade do texto primeiro. Isso a gente pode explicar, para entender melhor, é que quando você está lendo, vamos supor, a gente está lendo Borges em português, que não fique uma coisa assim estranha, não? Que quando a gente está lendo, está lendo um texto com a língua que a gente fala, com a língua que a gente está acostumado, com o português. Mesmo que o Borges não tenha escrito em português, ele escreveu em espanhol. Mas a tradução tem que se preocupar também com levar essa leveza, essa fluência, a fala vai. Quando a gente trabalha com texto dramático, por exemplo, também isso aí fica bem forte, porque tem que ser representado. Então não pode. As palavras têm que acompanhar também a representação, o gesto, o movimento, o tom de voz, né? Enquanto que a leitura, por exemplo, a gente pode ler em silêncio, né? Mas mesmo assim, o texto literário tem um tom de voz. A gente, mesmo que leia em silêncio, a gente sabe se a personagem está assustada, se está nervosa, ansiosa, né? Se está falando alto ou baixo, né? Essas nuances na literatura faz muito sentido e é relevante para o entendimento. Enquanto, voltando com o texto de um manual de instruções, não tem. O manual é sempre a mesma voz, né? Não fala mais alto, mais baixo, não sussurra, não há como. Né, temos diálogo, né, principalmente no teatro, né, na arte dramática. Uma coisa é você falar com o chefe, outra coisa é falar com a pessoa amada, outra coisa é falar, não sei, tem lá você falando com Deus, né? Por exemplo, então tem diálogos em que você fala com outra pessoa e a outra pessoa fala com você, e tem monólogos que só um fala, mas é diferente quando você só um fala para uma plateia, por exemplo, nesse momento só eu estou falando e tem várias pessoas ouvindo. É diferente de que quando eu falo para mim mesmo, né? É diferente de que quando eu falo no teatro, quando eu falo com o público. Eu estou falando com o público e apesar que os outros personagens estão aí do lado, pelo gesto, você sabe que as outras pessoas que estão no palco não estão ouvindo o que o personagem, né, o ator está falando para o público. Isso acontece também no nosso teatro, né, na obra, uma novela, né, também o narrador pode falar com o leitor, né? O Quixote, no Quixote a gente vê isso, bueno, e isso vem de antes também, isso não foi inventado por Cervantes, mas é clássico, quando começa no prólogo, desocupado leitor, né? Tá falando diretamente com o leitor, né? É diferente que quando fala e está expondo. E outra coisa, quando faz referência, desocupado leitor, ou seja, está falando com a gente se incorpora. E depois vem outro movimento, Cortázar, por exemplo, em que tem contos em que ele atrapa o leitor. Quando você vê, você vira o personagem do conto. É você que vai. O assassino está atrás de você. E isso, claro, com magistral poética, né, do Cortázar, ele consegue fazer esse jogo e a gente se vê como se nós estivéssemos ali e o assassino vem atrás de nós. Bom, essas coisas são de um texto literário, então tem que, quando traduzir, essa fluência, essa naturalidade tem que seguir, senão vai se perder essa interpretação na hora de ler, né? Então, por isso que é fundamental, né, que a gente saiba, defina bem o que é literatura. Então, quando vem mais de um, né, semana passada que foi que falei que disse, não, literatura não tem definição. Como é que uma pessoa escreve um livro para falar de literatura e diz que não tem definição? Então está falando de quê? Está falando de alguma coisa, né?
Certamente não está falando de receita médica, certamente não está falando de lista telefônica, certamente não está falando de o código de trânsito, né? Então, tem-se. O problema é que às vezes a pessoa não sabe qual é a definição. E não pensa que não sabe porque eu que sou aluno, estou começando no curso de letras, então nunca me perguntei o que é literatura. Não, pode ser um professor doutor, pode ter. Assim como tem autores que escrevem livros sobre literatura e dizem que a literatura não tem definição. Bom, se para ele não tem definição, então nem continuamos, né? Deixa para lá, porque eu estou preocupado com literatura. Então, se não tem definição, não sabe de que está falando, então a gente deixa ele para lá. Problema dele. A gente vai à procura de uma definição que pode ser claro, inicialmente são os outros que dão essas definições, mas o ideal seria que cada um tivesse a sua proposta, pelo menos um professor, né, de teoria da literatura que tivesse uma definição do que o professor entende como literatura, né? Isso aí tem que ser dado, né? Ou não, né? Ou de repente se vai fazer um estudo da história da teoria da tradução, da teoria da literatura, ainda estamos na literatura, aí não, aí talvez melhor o professor não dar a sua definição para não causar, senão vai ser tendencioso, né? E vai levar os alunos a pensarem que tem que pensar que nem o professor, porque precisa aprovar a disciplina, né? Então vamos pensar que nem o professor, o que o professor pensa, então é isso e esqueço do outro. Mas, eu repito, se a gente está fazendo um estudo da história, das teorias da literatura, aí a gente tem que estudar todas elas, independente que hoje em dia eu pense que, não sei, que Longino talvez não seja mais o que foi antes, né? Mesmo assim, tem coisa que está presente, assim como o próprio Aristóteles com a poética, né? Mas, claro, não são a mesma coisa, mas a gente precisa estudar, precisa conhecer, né? Um aluno um professor de literatura tem que saber conhecer a poética de Aristóteles, tem que saber o que é Longino, o que é independente do autor, quem era o autor, da definição do autor, né? Mas conhecer essas teorias, ou talvez o Longino seja mais uma crítica que uma teoria, né? Uma crítica da literatura, mas a gente tem que estudar, e claro, a gente tem que saber que quando estamos falando de literatura é um texto específico e não outros, né? Então, por que estou insistindo nisso? Né? Porque aí eu volto, leio de novo a aula que da semana passada, o texto de novo, o texto do Word, sempre a gente lê e vai tendo outras interpretações, vai enriquecendo, né? E é porque aparecem muitos falsos problemas, voltamos a essa questão dos falsos problemas, que são por conta de que a gente não tem clareza no que é literatura. Então, na hora de traduzir, não é a mesma coisa traduzir um texto literário que outro tipo de texto. Tá? Então, dependendo se um texto jurídico, já falei isso antes, né? Tem que um advogado que conheça, não? Um tradutor que conheça de textos jurídicos. Se vamos traduzir um texto de geografia, por exemplo, aí tem que conhecer o vocabulário específico da geografia, né? E se for medicina, também a mesma coisa. Não é à toa que os médicos não podem errar, né? A literatura trabalha com duplo sentido, às vezes mais de dois sentidos, né? Com metáforas, com interpretações, o papel do leitor, sim. Medicina não, você não pode. Se tem que, sei lá, fazer uma cirurgia do fígado, você não pode abrir nas costas, né? O fígado é uma coisa, o vaso é outra, né? Não pode, você tem que curar, quebrou o braço, o osso do braço, não pode botar gesso na perna.
Esse tipo de erro em medicina são um escândalo, né? Imagine se o motorista do ônibus, em vez de levar você para no Rio, perdão, em Manaus, em vez de levar para o T1, leva você para o T2. Errei o T3, errei o caminho. Você vai para o FAM e ele te leva para o Porto, sabe? Não pode, né? Não pode errar. E tem gente que pensa que em literatura não, pode ser, pode interpretar qualquer coisa, pode ser. Não pode. A gente tem que. É claro que por ter duplo sentido, ou mais em algum sentido, por ter interpretações, não é a mesma coisa traduzir um texto na área de saúde do que um texto literário. Mas na hora de traduzir, a gente tem que ter uma postura profissional, né? E saber do que estamos trabalhando, do que estamos traduzindo. Né? Então, um texto literário tem umas coisas específicas que na hora de traduzir, tem que ser levado em conta. Uma delas são as metáforas, porque você pode ter uma metáfora, vamos supor, no russo, né? E quando a gente traduz para português, aqui em português, né? A questão do tempo, né? Em que a gente tem, metaforicamente, acha que o futuro sempre está na frente, né? E o passado que ficou para trás. Não sei se você sabe que aqui no Brasil tem um grupo, né, que na sua tradição o passado que está na frente, porque é aquilo que eu posso ver. Né? Então eu vejo, o passado eu já conheço, então é o que eu vejo, consigo ver. E o futuro é o que está nas minhas costas, é aquilo que não vejo, aquilo que não sei o que é. Ou seja, está se referindo, fazendo uma metáfora com relação ao tempo, né? Que é o oposto ao que em Ocidente se utiliza, né? De pensar que o futuro sempre está na nossa frente. E temos que pensar no futuro, temos que ir em frente, sabe? Ir em frente já é uma metáfora de movimento, né? Então, mas ir em frente é um movimento, mas também é uma metáfora, assim, que o que você tem que conquistar tem que estar na sua frente. É o que você está olhando para esse lugar que eu vou, né? Aí poderia ser diferente, né? Para que lugar que eu vou, eu não sei, mas eu sei que tem que chegar a algum lugar. Os primeiros navegações, né, que queriam descobrir aqui, né, na Amazônia, né, claro, eles tinham um objetivo, mas por onde estavam indo não sabiam, era desconhecido. Então a gente pode pensar que está indo para trás, porque não estamos vendo que. Então são metáforas, né? Então quando a gente traduz, tem que saber se essa metáfora no russo, por exemplo, serve também, traduzir essa metáfora vai traduzir também o sentido que está sendo dado no texto. Né? E voltando então para o que está nessa primeira proposta, né, do livro, é que são vários teóricos, né, que aqui aparecem no livro, em que todos têm em comum que estão pensando que traduzir é uma coisa fixa, né? Um texto é um texto fixo. Todo mundo quer dizer, por exemplo, garrafa. Isso aqui é uma garrafa, a garrafa é garrafa e se traduz como se traduz garrafa em outra língua, tá, é assim, então é assim. Em literatura não. Na verdade, em outros textos, na literatura também não, né? Mas especificamente em literatura, nem sempre. E nem sempre há uma correspondência. Claro, já se sabia que às vezes você traduz uma palavra e tem que traduzir por duas. Ou, como eu falei, a questão de incluir um verbo que não existia, né? Na sentença primeira, tem uma sentença que é uma frase, né? Mas não tem verbo, né? Por exemplo, frase. E aí, quando a gente traduz por uma oração, porque tem que ter o verbo, né? Para a gente entender na segunda língua, né? Então aparece um verbo que e não havia verbo na primeira sentença.
Então, já as coisas vão mudando. E outra coisa é que às vezes que não é por aí. Não vai ter sempre assim. Não vai ser. Tem opções, depende do contexto. E claro, depende se. É fundamental. Né? A gente não traduz. Você pega um texto, vou traduzir esse texto. Se esse texto é literatura, quem tem que traduzir é um tradutor de obra literária. Né? E se a gente vai estudar, vamos estudar com teoria da tradução literária, né? que é diferente de outras áreas, né? de tradução de outro tipo de texto. E isso, ao contrário que você pensava, né? Não depende do leitor. Né? A gente, né, no século final do século XX viveu um momento, né, que da morte do autor, né? Serve para o autor que escreve um livro dizendo que morreu o autor, para o autor desse livro que diz exatamente que o autor morreu, para ganhar dinheiro, né? Vai vender os livros, né? Vai traduzir para o português, aqui a gente vai comprar. E, né, o autor não morreu, né? Assim como a obra também, né? Existe a obra e existe o leitor, né? Não podemos tirar separar, né? Então, o leitor faz parte da literatura. Se a gente entende a literatura somente como um texto, né, é uma coisa. Se a gente entende literatura onde tem um texto que tem um autor, e esse texto, escrito por um determinado autor, tem um público leitor. Né? Porque se não tem leitor, não tem literatura. Você tem um texto, esse texto não cai sozinho, então tem um autor, isso claro. Agora, se não tem um público leitor, não é literatura. É pode ser um poema, mas não tem, ninguém lê. Né? Isso não faz sentido. A gente não vai estudar numa aula de literatura um texto escrito por um autor, mas que nunca ninguém leu. E, aliás, a gente também não pode ler, porque se a gente ler o texto, então, aí passamos a ser leitores. Então, para poder existir um texto enquanto literário, a figura do leitor é fundamental. A gente não pode tirar o leitor. Não pode tirar. Né? É claro que primeiro nasce o autor, depois o autor escreve, aí temos o texto, e depois o leitor lê esse texto escrito por aquele autor. Né? Tem essa sequência, mas a gente não pode excluir nenhum deles. Né? Não pode excluir nenhum deles. E ainda mais, nós sendo professores, ou então, no caso dos tradutores, né? O tradutor, assim como um professor, como um crítico literário, é aquele intermediário, né, que está entre o texto e o público leitor. Entre o texto e o leitor há um tipo especial de leitor, que somos nós professores, que somos nós tradutores, que somos os editores, né? Até, não sei, pode ser a censura. Também a censura é um intermediário entre a obra e o leitor, né? Mas vamos ser mais positivos, mas a censura existe e infelizmente em muitos momentos tentou calar a literatura, mas não, com o tempo que a literatura sempre vence e a censura que acaba, né? Então existe esse quarto elemento, né, que somos nós professores, e aqui em tradução o tradutor também, e que podemos incluir o editor, né, a livraria que vende os livros, né, o suporte, a tecnologia que cria um suporte para poder dar o livro aí, não somente em livro, em papel, né, mas hoje em dia são digital, antigamente era em pedra, em pergaminho, né, a tecnologia vai mudando e isso vai possibilitando também a difusão da literatura. Né? Então, em literatura, a gente tem esses quatro elementos, né? Em que, num código de trânsito, por exemplo, está o código, alguém ou um grupo determinou um código e você lê esse código, mas não tem nada que interpretar. Diz, sinal vermelho para parar. Pronto. A gente não vai interpretar isso. Né?
Sinal vermelho para parar. Né? Verde para continuar. Amarelo é intermédio para tomar atenção. Né? E se tem uma letra E cruzada, é porque não pode estacionar. Não tem outra opção. Não, você não precisa de. Você pode precisar de alguém que te diga: oh, isso aqui significa. Mas se está no livro, não precisa. Você lê e diz: oh, quando aparece a letra E, significa estacionamento. Se está cruzado, né? Significa que não pode parar, não pode estacionar, né? E não, você não precisa, por exemplo, de um professor, né? De um intérprete, né? De um crítico, né? Como a literatura pede. Então, é relevante, né? E muito significativa a gente ter a definição de literatura, o que é literatura e quais são os elementos que fazem parte da literatura para a gente não tentar excluir algum, né? E não pensar de que literatura é o leitor que decide o que é. Não. Né? Não é o leitor que decide. O leitor é um desses elementos que fazem parte da literatura e se eu escrevo um poema, né? O leitor não pode dizer, não, esse aqui é um romance. Não, é um poema. Se eu escrevo um soneto, é um soneto. Né? O leitor não cabe ao leitor dizer, não, esse aqui não é um soneto, para mim isso aqui, não sei, aí inventa qualquer coisa. Não. Né? O leitor não tem essa autonomia, né? De que ele decide o que é. É claro que tem autores que fazem esse jogo, né? E passam para. Mas é um marketing, né? Ou é um jogo também que eles fazem. Os escritores, os autores, né, que trabalham com ficção, né, gostam também, por exemplo, em entrevista, também gostam de apresentar, de fazer esse jogo com o público, né, como se estivesse dentro do livro, né, como se fosse o narrador do Quixote falando num lugar da Mancha, né, não, intenta, é a maneira que eles trabalham, né? Agora, há outro problema que também a gente observa em vários autores, é que como eles não sabem teoria, aí eles usam, por exemplo, metáfora. Então aí não funciona. Pode ser muito bonito, em literatura, sem dúvida, pode dar ideias, interpretações, mas, repito, para a teoria, não, a teoria tem que ser clara e não podemos pensar que uma coisa e outra coisa, né? A teoria é um quadrado, não é uma circunferência, né? E não podemos mudar as coisas, né? Então assim também, um soneto é um soneto, não há uma definição e todo mundo entende essa definição. Não podemos, o leitor, não cabe ao leitor ficar querendo mudar as coisas. Nesse conto do Pierre Menard é a história do leitor que quer mudar as coisas, mas aí percebe que se for traduzir, né, porque ele é um francês, então o Quixote foi escrito em espanhol, então ele tem que escrever, o que ele faz, então vai escrever o Quixote em espanhol. E se diz em espanhol, né? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, ele vai traduzir en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Quer dizer, não, então, vai reescrever a obra exatamente igual. Né? E aí vem esse jogo das interpretações do conto do Pierre Bernard, que o que acontece, aqui vai falando disso, acontece que mesmo que você escreva exatamente a mesma coisa, né? Vai citando outras teóricos e pessoas aqui, Descartes, né? Outros autores, né? Mesmo que você escreva exatamente igual, quando você lê o segundo texto, é diferente de ler o primeiro, né? Porque o primeiro foi o primeiro, a segunda vez você já conhece o primeiro. Então não é a mesma coisa. Por mais que você queira ser Cervantes, escrever
o Quixote no século XVII, início do século XVII, não é a mesma coisa de escrever o Quixote, no caso do Borges, no meio do século XX. Né? Muda as coisas. Bom, e se confunde este Pierre porque há várias, claro, porque ele está tentando fazer uma coisa que não, a gente sabe depois que não é possível, né? Que é a questão que a própria leitura, por isso que essa obra é trabalhada como leitura, porque a questão da leitura é fundamental ali. A própria leitura já é um diferencial. E em literatura, mesmo que seja, digamos, original, como fala, a primeira, mesmo que a gente leia Pierre Menard em esse conto do Borges em espanhol, eu vou entender alguma coisa, e se vocês entendem também em espanhol, não necessariamente vai entender o conto da mesma maneira que eu entendi. Né? Se a gente vai ler um código de trânsito, aparece verde é para continuar, vermelho para parar. Todo mundo vai entender, todo mundo vai ler da mesma maneira. Em literatura, não. Na própria língua, né? Um espanhol lendo o Quixote, né? Em um lugar de La Mancha, de cujo nome não quero acordar-me, bom, essa mancha, que é para um, que é para outros. Né? Um lugar, que é lugar? Temos que conhecer a partir da língua, né? O que significa lugar no espanhol do século XVII, de 1605. Não é o mesmo que entendemos hoje por lugar. Né? Então, um espanhol que não sabe que lugar em 1605 significava um povoado, menos que um povoado, uma coisa muito pequena, né? Então vai entender uma coisa. Se ele não sabe esse detalhe, não vai entender isso. Né? Vai pensar que é um lugar qualquer. Né? Num lugar de La Mancha é um lugar qualquer. Então pode ser a cidade tal. Não pode ser a cidade tal, porque um lugar não é cidade. O povoado, sim, mas um lugar não é um povoado, não é uma vila. Né? Então, acontece que na própria língua, em literatura, né, se presta, você não sabe, e praticamente impossível um texto literário todo mundo lê da mesma maneira e ter a mesma compreensão. Isso não pelo simples motivo de que tem mais de um significado, né? Que tem mais tem várias possibilidades, e o autor, quando escreve, ele sabe disso, por isso que coloca. Então, sabe que determinada palavra tem mais de um significado, ou determinada expressão tem mais de um significado, né? A gente sabe de que quando a gente fala de um rio, de uma água correndo, se for na obra de Lorca, por exemplo, isso significa vida. Então, se a água está estancada, e para outros poetas também, né? Mas Lorca é bem marcado isso, né? Quando aparece uma água, uma poça de água, uma água estancada e não água corrente, isso significa morte. Então, isso significa que alguém vai morrer. Então, se o personagem chega ali e a água está aí, se suja com uma água que ficou da chuva do dia anterior, que estava ali, e ele passa por cima e suja, isso vai significar, por exemplo, que ele vai morrer. Então, o texto já te diz o que vai acontecer, vai dando dicas. Né? Tem um filme, Os Outros, né? que aparece, e claro, no início a gente não entende, depois quando entende qual é a proposta, né? que esses outros que os outros estão vivos e o personagem, né? Ele que está morto, ele não percebe que é ele que morreu, né? E claro, quando a gente começa a ver o filme, não entende isso. Depois aos poucos ele vai dando as dicas, né? E no final a gente compreende,
né? E aí a gente vai ver o filme de novo, aí desde o início é mesmo, né? O cara tá morto, né? Ninguém vê, ninguém fala com ele, né? E, e bom, tem mais um filme que faz isso. Em literatura também é a mesma coisa, né? Um policial, né? Desse de investigação, né? Um crime que aconteceu. Vai dando as dicas aos poucos e no final a gente descobre que é um assassino, por exemplo. Mas se a gente volta para ler o conto, a história de novo, aí desde o início aí vai a segunda leitura, né? É mesmo, né? Aí vamos vendo os detalhes. Porque o autor intencionalmente colocou isso aí. E não cabe o leitor ficar, sabe, pensando, querendo ele dizer. Ele pode interpretar, sim, mas tem que interpretar a partir do que está ali, do texto. Não pode ficar tendo delírios achando que não, que para mim, não. É alguma coisa que tem ali. Tem que estar no texto. Tá? Então, isso é fundamental para a gente entender uma tradução literária que tem isso. Né? E que não é a mesma coisa traduzir uma obra literária que traduzir outro tipo de texto. Né? E isso está, de alguma maneira, presente, ou talvez seja esse o fracasso, né, de Pierre Menard, como dá isso. Né? E tem outros jogos também, né? Tem vários. Podemos analisar até mais, né, esse conto, mas quando fala da obra invisível, né, de Pierre Menard, a gente pode entender que é porque ele só consegue ler. Né? Então, é um jogo de palavras, pensar que você vai escrever novamente o Quixote. Né? E o que você faz é você conseguir ler o Quixote. E essa leitura é uma escrita invisível, né? Enquanto a sua escrita. Então, metaforicamente, está falando da leitura como se fosse uma escrita. Porque quando você lê, você está escrevendo a sua leitura. Já? Mas não está escrevendo com papel e lápis nem no computador. Né? Você está lendo. Né? E quando você está lendo, está reproduzindo essas ideias, essa história que está sendo contada, você está reproduzindo para você, mas é invisível para o outro. Porque se eu estou escrevendo e você chega no meu lado, vai ver eu digitando aqui no computador, vai ver o que eu estou escrevendo. Mas se eu estou lendo em silêncio, eu estou criando toda uma história, um lugar de La Mancha, ou sei lá, estou falando do Rio Negro, né? E descrevendo a margem do rio e tal. Se eu estou lendo isso em silêncio, você pode ficar do meu lado em que não vai enxergar nada. Então, a gente pode interpretar também essa escrita invisível do Pierre Menard como se fosse uma leitura, né? Somente uma leitura, e não uma escrita, né? E isso a gente pode fazer porque essa interpretação, essa leitura a gente pode apresentar porque é um texto literário. Se fosse o Código de Trânsito, não tem isso, né? Não tem essa possibilidade. Tá? Então, o que acontece? É que na própria leitura da literatura já há várias leituras, entende? Então, quando a gente vai traduzir, temos que tentar, de alguma forma, que essa tradução traga também essa possibilidade de várias leituras na outra língua. Ou seja, sem dúvida vai ter várias leituras na outra língua também, mas o autor, quando escreve o livro, ele direciona as coisas, ele vai guiando o leitor, né? Vai aos poucos conduzindo o leitor para, como o conto do Cortázar, em que no final o leitor está dentro do livro e o assassino vem atrás da gente e somos nós que vamos ser assassinados. Né? Isso em literatura pode ser feito. E isso, quando a gente traduz, tem que traduzir de alguma maneira em que o leitor, atento e estudando o texto, consiga entender isso também.
né? Senão vai estar fracassado. Você vai traduzir a palavra, mas não vai traduzir a história. E nesse, no conto do Cortázar, por exemplo, o fundamental é isso, né? Os contos, né? Que tem esse final que é revelador, né? Que é inesperado, né? Tem vários tipos de a evolução do conto também, né? Tem, mas esse tipo de conto que trabalha Cortázar, né? Isso é fundamental. Então, para você, quando vai traduzir, tem que levar isso em conta também. Porque é um texto literário, tá? Isso para que veja como é rico o conto do Pierre Menard, né? Aqui fala da obra invisível, né? E a missão impossível de Menard, mais ou menos que eu falei. E para avançar, né? Aqui é interessante, aí vem a diferença, né? De um autor, de uma professora, que não só apresenta as coisas, né? Não é você apresentar, sim, vamos fazer uma história da teoria da tradução, não é só mostrar mostrar o que teve, mas também tem que mostrar outras opções. Não vai dizer que pelo caminho que vai o Pierre Menard não vai chegar, não vai conseguir o que se espera, porque na obra literária a leitura já não já é múltipla. Então a tradução depende dessas leituras múltiplas que você está fazendo. E querer reescrever o Quixote, né, e tudo de novo, isso aí é impossível. Mas a professora que coloca aqui, ela dá assim, uma saída. Qual é essa saída? Que ela fala do palimpsesto. Esse palimpsesto em literatura, né, tem até um texto clássico, né, de palimpsesto, né, entender a literatura como um palimpsesto, ou seja, é uma obra que se escreve. O palimpsesto era para economizar material, que era muito caro, eles raspavam, né, e escreviam de novo em cima, um novo texto. Né, nas artes plásticas, né, como pintura, também se usava, né, a tela era cara, faltava, então vai o artista e apaga, mas sempre fica alguma marca, né, e faz um novo, pinta um novo quadro, né, na mesma tela. E no texto literário também poderia fazer isso, você apaga e escrever por cima. Então há uma proposta que depois vai ser vista, né? Há essa proposta pela professora, autora deste livro, de entender como um palimpsesto, né? Entender a tradução como um palimpsesto. Assim como você pode entender também a própria literatura como um palimpsesto, a gente pode entender também a tradução assim. E aí vai apresentar as suas outras a sua visão, né? a sua contribuição para o estudo da teoria da literatura, né? E não só explicar, né? Essa a diferença, né? Não é só reproduzir, né? Se supõe que se você vai escrever um livro tem que falar alguma coisa. Escrever um livro para dizer o mesmo que os outros disseram, né? Você pode traduzir, aí quando traduz vai dizer o mesmo que os outros disseram, só que tá traduzindo, que nem eu votei para vocês, se bem que eu não fiz a tradução, mas pelo menos compartilhei com vocês, né, pelo canal, né, da Flora Polanco, o texto em português do Pierre Menard, né, autor do Quixote. Para quem não conhece ou para quem não conhecia, pode ir lá ler. Mas isso não é um trabalho muito original, né? É um trabalho prestativo de um professor que está querendo que o aluno tenha acesso ao texto, né? Mas de criatividade ali, bom, sim, ajuda, né? Mais uma ajuda, não tem nada de espetacular nisso. Na verdade, diferente se eu tivesse feito a tradução, né? Mas mesmo assim eu vou estar traduzindo um texto que foi escrito por outro, né? A diferença é se eu crio alguma coisa, trago alguma coisa nova, né? E a aula do professor fica interessante, você gosta se acontecer isso, né? Se tem mais, se o professor traz alguma coisa, né? Bom, aí fala nessa terceira parte do preconceito da inferioridade
ou da impossibilidade, né? Então, e isso, repito, nesse caso, nesse terceiro capítulo, vem, assim como outro foi mais literário, né, o conto do Borges, mas aqui, isso de ver a tradução como ser um texto inferior, é de quem não sabe o que é literatura, né? E, consequentemente, não vai entender o que é tradução literária. E achar que também é impossível, também é o mesmo, né? Não sabe bem o que é literatura, né? E também não sabe o que é tradução. Então, esse terceiro capítulo, como outras coisas que estavam no capítulo anterior, né, são exemplos que a professora coloca para a gente ver, porque está fazendo um estudo, mostrando como se pensava isso, né? E se pensava assim, mas não é esse o caminho. A gente não pode ir por aí, né? Então, pensar que aí cita o texto do Steiner, de After Babel, né? Depois de Babel, creio que já deve existir, bom, não sei se em português, né? Em espanhol tem uma tradução, talvez tenha em português também, mas claro, não, sabe, depois do mito, né? Temos que ultrapassar esse mito de que a tradução texto traduzido inferior ao texto original, de que é impossível você traduzir. Isso a gente vê em poetas, por exemplo. São vários poetas, autores conhecidos, né? Em que eles que falam isso, não? Que quem traduz o poema, se traduz poema, já o poema é do tradutor, não é mais do autor que escreveu o poema na primeira língua, né? E, claro, no caso de poesia, sim, bem particular. Depois, no próximo módulo, espero que a gente chegue à particularidade da poesia. Mas isso não quer dizer que a traduzir poesia seja impossível, nem quer dizer que traduzir poesia seja autotexto ou um texto inferior, né? Meu inglês, por exemplo, é muito básico. Hoje em dia acho que nem isso. Estava vendo de noite o Orlando, né? Esse livro também, um livro que também marcou época, né? Em que creio que é o primeiro caso de transformismo, né? É um personagem homem que depois vira mulher, né? E que vive 300 anos, né? E eu estava lendo em espanhol, né? E essa tradução, essa edição aí aparece tradutor, Borges. Então foi Borges que leu. Mas eu sei que quando estou lendo Orlando, mesmo que seja em espanhol ou em português, eu não estou lendo uma obra do tradutor, né? Tanto é que depois que vi, claro, como eu lido com tradução, vou lá procurar ver quem é o tradutor. Então depois vi que o tradutor é Borges, mas o livro que estou lendo não é do Borges. Entende? É uma obra literária que teve, foi uma mulher que escreveu lá no início, há 100 anos atrás, deve ter sido mais ou menos, né? No início do século XX, né? Um pouco mais, porque o livro acaba em 1928, né? Que eu apresento, começa em 1500 e tal, né? E termina no presente, no agora, né? Em 1928. Então, quase 100 anos atrás. Então, a gente lê, consegue ler um texto que inicialmente foi escrito, criado, né, em inglês, a gente consegue ler em português ou em espanhol, e a gente, se eu leio em espanhol, repito, eu não estava lendo Borges, né, porque Borges não escreveu Orlando. Né? Há outra tradução, outro clássico também, né, em espanhol, que o Borges traduziu, e aí ele mudou muito.
intencionalmente ele mudou. Mas aí é outro jogo aí sim aparece o tradutor, né? Porque às vezes dizem, não, o tradutor tem que ser como um cristal, tem que ser transparente, não tem que aparecer. Mas pode ser que propositalmente, no caso do Borges, em alguns casos, né, propositalmente mudou o texto, né, porque ele achou que era melhor assim. Né? Bom, e aqui vai trabalhando, a autora vai trabalhando trabalhando nos textos e volta a falar também, né, uma teoria literária menardiana, né, a partir do conto, né, do Borges. Ele cita o Giacomo Leopardi. Né? E aí, sabe, esse é o caso de um poeta, né, que não é referência para a gente. Né? Se vocês gostam, curtem, né, o Leopardi, né, foi um poeta italiano. Hoje em dia já tem crítica contra, uma crítica dura, né, uma suposta proposta poética do Leopardi que já derruba, né, os estudos críticos hoje em dia derrubam essa supostas pretensões desse autor italiano que chamamos hoje, né, que já é do século XIX, né. Não serve como referência, né? Então, tanto é que aqui não vou falar, mas não é referência para a gente isso. Bueno, eu repensar a literatura, claro, aí aqui fala a questão de, claro, o que a gente entende por poesia, claro, e poesia, tanto poesia, o que a gente entende por poesia, né, hoje, claro, porque com o tempo vai mudando isso, né, hoje, né, então a gente entende como poesia tanto Lusíada de Camões, né, quanto a Quadrilha, né, esse poema do Carlos Drummond de Andrade, né, e aí fala outra também, fala do John Milton, né, e do bom, né, são textos bem diferentes, né, e mostra aqui um poema de duas linhas, né, e a gente vai, por exemplo, no Lusíada, que suponho eu que vocês já leram, né, a gente estuda isso no ensino médio. Bom, se não leram, pelo menos alguma coisa conhecem, sabe que não são duas linhas, né, nem duas páginas, nem 20. Né? É um texto muito mais então não, é outra coisa, mas hoje em dia é entendido como poesia, né? E ou seja, também então, né, que na hora então a gente tem que entender que é uma obra literária, né? Bom, sobre que eu falo isso, que tem que ter a definição de literatura, isso para mim, né, dentro não vou dar aqui a definição de literatura, mas uma coisa que é fundamental é isso que falei, dos 4 elementos, que tem que ter os 4 elementos, né, obra, autor, leitor e esse intermediário, mas também que o texto tem que ser ficcional, é uma invenção, não para enganar, e sim para criar um relato com características, né, com recursos poéticos. E, sem dúvida, o Borges, por exemplo, adorava conhecer a língua, conhecer as palavras. Em vários contos do Borges, ele utiliza a palavra, e quando você vai ler mesmo em espanhol, né, estranho, mas o que está dizendo aqui? Ele usa uma palavra, mas nesse contexto a gente lê com atenção e percebe que está usando essa palavra não no sentido mais habitual no presente, e sim da origem, né? Inicialmente, essa palavra em espanhol significava tal coisa. O Borges faz isso muitas vezes, né? Então a gente já conhece, já sabe que o Borges diz isso, então já está atento com essas coisas. Quando aparece uma palavra que parece que destoa, mas o que significa essa palavra? Vamos no dicionário histórico, por exemplo.
né? E aí a gente vê que essa palavra inicialmente, ou mesmo no dicionário atual, pode ser de onde vem essa palavra, a origem da palavra, e aí vamos ver que o Borges está utilizando essa palavra no sentido primeiro, né? Quando surge a palavra, e não exatamente com o sentido atual, né? Contemporâneo. Bom, esse como exemplo de que o autor tem que conhecer a língua também, né? Conhecer a palavra, tem que conhecer bom, a gramática e tem que saber escrever, óbvio, né? Então, isso, e o tradutor também. Ou seja, se eu quero traduzir o Borges, tem que saber conhecer essa característica do Borges e também, bom, e temos que também conhecer a gramática, conhecer a origem das palavras, as metáforas várias coisas que são estão presentes numa obra literária, né, que são recursos que o autor utiliza para criar uma obra literária, né, e isso vai ser levado em conta na tradução. E, claro, e uma coisa que tem que ficar clara, né, é que a literatura tem uma característica, apesar que nem todo mundo reconhece assim, né, da ficção, né, de que tem que ter ficção, né? Então uma obra literária tem ficção, não é